Nós somos frutos do encontro de casais. Graças a Deus, o pastor Marcos teve uma excelente ideia uma vez e fez um encontro, e nesse encontro a gente se encontrou. Não, eu ainda tinha cabelos pretos. Exatamente. Gente, eu gostaria de fazer pedir para vocês. Vocês estão de lado, assim, né? Um do lado do outro, que vocês inclinassem um pouquinho para o seu cônjuge e olhasse bem nos olhos dele e pensasse, que vocês trouxessem à memória o que levou você escolher essa pessoa que está bem aí na sua frente. Você consegue lembrar? Consegue lembrar o primeiro beijo? Como foi essa cantada? Vocês conseguem lembrar? Vocês lembram? É para olhar bem nos olhos. Não desvie o olhar, não. Vocês conseguem lembrar? Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma escolha. Pera, uva, maçã ou salada mista? Pode tirar a máscara e beijar. Mas vai ficar só nisso, tá? Não se anima muito, não. Dizer que tá frio. É só um esquenta. Gente, vamos falar sério agora, né, Alessandro? Agora nós vamos falar sério. Fabinho, tem o slide aí? A primeira dinâmica. O segundo. 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 E acho que não foi. Não foi. Não tá nesse slide. Hã? Não é esse. Eu acho que eu não te posso mandar agora? Não vou mandar então. Eu vou fazer com que eu vou fazer assim com vocês. Vocês vão mentalizar. Eu vou dar 3 opções para vocês. Triângulo, círculo e um quadrado. É um teste psicológico. Quem escolhe o triângulo? Levante a mão. Nossa, pouca gente. Quem escolhe o quadrado? Quem escolhe o círculo? Muito bem. Agora eu vou dar o resultado para vocês. Bom, quem escolheu o triângulo, levante a mão aí para a gente identificar. O resultado vocês são pessoas muito otimistas, para cima, que estão em constante crescimento. Tá certo isso? Essas pessoas são caracterizadas por sonharem grande. Vamos aplaudir essas pessoas, gente? Agora, quem escolheu o quadrado? São pessoas estáveis, que têm base sólida, sabem o que querem e por que querem. São pessoas que começam e vão até o final. Tá certo isso? Vamos aplaudir essas pessoas? E o círculo? Quem escolheu o círculo? Bom. Olha, vou falar? Fala, começou, né? As pessoas que escolhem o círculo só pensam em sexo. Olhe para o rosto delas agora e veja que elas estão pensando em sexo. Olha, Cuidado foi a maioria, com elas. foi a maioria.
Vamos aplaudir essas pessoas também. Brincadeiras, ainda bem que deu certo. Nós esquecemos a imagem do triângulo, mas deu certo a dinâmica. É claro que isso é só uma brincadeira, né, gente? Que a gente não tem esse costume. A igreja é uma igreja séria. O pastor só liberou pra gente fazer uma baguncinha hoje, tá? Muito corajoso. Bom, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, talvez você nem saiba, nós trabalhamos com o Ministério de Família. E nós estamos aqui, nós ainda não paramos para fazer os cálculos ainda, mas é mais ou menos o mesmo tempo que o pastor Marcos, os meses depois. E nós sempre trabalhamos com família, mesmo quando o pastor Marcos era diácono numa outra igreja. E graças a esse encontro, né, que nós podemos aprender a fazer escolhas diferentes, porque nós viemos de outros relacionamentos e nós estávamos fazendo tudo igual, fazendo as mesmas escolhas. E fazendo as mesmas escolhas não tem como dar resultado diferente. E a gente estava sofrendo com isso. E nos conhecemos e vimos assim, no pastor Marcos e na Ivone, algo diferente. Era um casal que a gente falava, meu Deus, eles são tão certos. Será que é real isso? Será que isso existe? A gente começou a admirar. Tá falhando? A gente começou a admirar e a se espelhar neles. Porque a gente falava assim, caramba, Deus não tem filhos prediletos, mas parece que eles são assim prediletos. Vamos ver se é real, vamos acompanhar, vamos ver A gente veio do mundão. Exatamente, veio da bagaceira. A gente começou a ver assim, um casal certinho, direitinho, tudo funcionando perfeitamente, completamente diferente do que a gente estava. Porque eu estava namorando esse cidadão aqui, eu estava indo para a igreja, aí ele falou assim, eu falei para ele, eu não quero nada de namoro, porque eu quero ficar numa boa com Jesus, esperar Jesus me enviar um varão, porque eu quero casar, quero ter filho, quero constituir uma família. Mas esse varão aqui bebia da 1 a 51. Aí, ele malandramente falou assim, ele não suportava crente. Mas ele falou assim, olha só, minha mãe também está indo para a igreja. E eu tô meio com um pezinho lá. Mentira! Ele queria era o quê? Me ganhar na conversa. A lábia que ele me jogou foi essa. Eu falei assim, sogra crente, já é um bom começo. Aí vamos lá, fui conhecer a igreja da sogra. E lá eu fiquei encantada com a igreja. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja Nova Vida. Eu falei, ai, isso aqui é o céu, eu quero ficar aqui. É isso aqui que eu quero para mim. Podia até não querer ele, mas a igreja eu queria. Então, nós ficamos namorando, só que ele não saía da bagaceira. Ele domingo ia para a igreja, mas ele passava a tarde toda bebendo no bar. E só ia para a igreja para encontrar comigo com um bafo de cachaça. Aí eu falei assim, não dá certo isso não. Teve um dia que eu falei assim, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou acabar com esse cidadão. Vou encerrar isso aqui, nunca mais eu vou para essa igreja, vou procurar uma outra igreja, porque ele não quer nada. Não se liberta, só quer saber disso. Aí eu falei assim, bom, cheguei na igreja. A igreja lá cabe umas 1.500 pessoas, mas naquele dia tinha uma cantora, devia ter umas 2.000 pessoas. Aí, nesse dia, a cantora falava assim, não desista, não desista. Tinha 2.000, mas eu achava que ela estava falando comigo. Aí eu falei assim, bom, tá bom, Senhor, vou ficar, tudo bem. Pode deixar que eu não vou terminar com ele, não. Quem sabe, né? Esse cidadão tem jeito. Não demorou um mês. Estava eu reclamando da minha escolha. Mas antes disso eu falei assim, bom, já que é para ficar, vamos ficar direitinho, né? Aí eu falei assim, então vamos casar. Eu não quero ficar de qualquer jeito na igreja, não. Quero ficar direitinho. Aí ele aceitou casar comigo. Quem escolheu foi eu e ele não teve escolha. Ou vai ou racha. Não demorou um mês. Eu falei assim, olha, eu acho que essa escolha não estava muito legal para mim, não. Acho que eu fui na minha emoção. Senhor, aí eu ligo para a irmã de oração. Irmã,
olha, eu não estou aguentando esse homem, é isso. E a lista de reclamação era grande. Aí ela falava para minha irmã, você não escolheu? Agora, assuma. Deus vai te honrar um dia. Eu falei assim, é brincadeira. Nem a cantora, nem a irmã está a meu favor. Então eu olho umas bolsas do Guanabara e está escrito nela, Guanabara tudo por você. Sabe o que eu faço nesse dia? O único que é por mim é o Guanabara mesmo. Pego as roupas dele e enfio dentro das bolsas. E quando ele chega, eu boto as bolsas dele para o lado de fora. Bom, ele chegou bêbado nesse dia. Então, coloquei ele do lado de fora. No outro dia, ele amanhece deitado em cima das bolsas. Ele entra, se arruma e vai embora. E aí foi uma sucessão de vai embora e volta para casa, vai embora e volta para casa, vai embora e volta para casa. Mesmo a gente estando na igreja, a gente vivia um período assim. Mas um dia nós entramos no encontro de casais. Nós fomos no encontro de casais. E a partir desse dia, nós decidimos aprender a fazer escolhas para a nossa vida baseado na palavra de Deus. Porque nós vimos que deu certo com o Ivone Marcos. Tinha outras pessoas que eram referência para a gente. E daí a gente vem hoje, ao longo desses 23 anos, fazendo escolhas baseado na palavra de Deus. Nós não vamos dar uma receita de bolo para vocês hoje. Na verdade, a gente nem está dizendo assim. A palavra de Deus vai dando a pista assim, de tudo que a gente deve fazer. A gente não aconselha, até porque isso que a gente está contando aqui é um testemunho, que na verdade seria um julgo desigual, né? O cara que está lá, que não é do mundão, que era o meu caso, e ela estava com o pé na igreja, mas estava com o pé, também não era aquela crente firme também não, estava com o pé na igreja. Mas não é, ela pode até ter pensado também na época, Jesus, eu vou ganhar ele, eu ganho a alma para o Senhor e o corpo fica para mim, deve ter pensado isso. Mas, glória a Deus. É porque a gente acha que a gente toma decisões e Deus vai agir imediatamente. E relacionamento é uma construção. E a gente quer viver o milagre de imediato. Às vezes eu ia, entregava meu jejum, ia na reunião de oração, chegava em casa, profetizava sobre a vida dele, chegava em casa e ele... Naquele dia era o dia que ele vinha mais bêbado. Parecia que as minhas orações não faziam efeito. Mas relacionamento é construção. A gente está construindo o nosso casamento ao longo desses 23 anos. E valeu a pena esperar. Valeu a pena decidir fazer a vontade de Deus. Porque Deus vem nos tratando ao longo desses anos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse encontro de casais que nós participamos nesse dia. E o Senhor tem nos abençoado até então. Na verdade, nós passamos por muitas situações assim, marcantes, né? Teríamos assim, muito testemunho, mas não é o caso. A gente não veio aqui para dar testemunho hoje, mas já que a Simone tocou nesse assunto, e eu lembro de uma ocasião que ela tinha ido em Petrópolis, no Quitandinha. Era uma adoração profética que existiu, acho que foi o primeiro, com o David Keeler, em 1990 e alguma coisa. E eu lembro que ela chegou em casa e eu estava bêbado nesse dia. E eu lembro da cena como se fosse hoje. Cigarro apagado na mão, garrafa de bebida caída. E eu lembro das palavras dela. Ela falou: Senhor, não desisto do Rossano, eu não vou desistir dele. Foi tu que me deu, do jeito que ele está aí, quebrado, eu sei que ele tem conserto, eu sei que tu o ama. E ela profetizou nesse dia tanta coisa, e essas coisas aconteceram. Aí a gente para assim e fala: meu Deus, eu não achava que eu teria conserto, eu achava que não teria mais jeito para a minha vida. Eu sou um ex-alcoólatra. E comecei a trabalhar muito cedo, vindo de uma família de nordestinos. Lá na minha casa, se começar a beber com 10, 11, 12 anos de idade. Saía para o bar, meu pai, meus irmãos, uma família muito grande. E a gente tinha essa cultura. Hoje, glória a Deus, meu pai também é um servo de Deus. E já está lá casado com minha mãe há 60 anos, ou mais um pouco.
E eu vi o agir de Deus na minha vida. Quer dizer, eu vi o meu transformar, né? E foram através dessas escolhas, através do que foi profetizado, através do que foi acreditado com fé. E Deus foi nos renovando, nos fortalecendo e nos transformando. Tanto é que a gente para pensar assim e fala: poxa, nós teríamos que estar trabalhando com casais, porque não teria como fazer outra coisa. Porque nós temos um histórico de tudo que você imaginar, tanto de sucesso quanto de derrotas, como casal. Nós temos muito testemunhos de vida, de história familiar, mas não é o caso, a gente não veio para isso, a gente veio tratar de outro assunto. Mas já que a Simone tocou, nunca tive, não tenho vergonha de falar isso. Fui alcoólatra, glória a Deus, não sou mais, e tenho sempre algo para contar, e tenho habilidade para lidar com isso. Às vezes eu saio com pessoas e sei chegar no alcoólatra, eu sei chegar no drogado, eu sei chegar no viciado da forma que você não faz ideia. Porque eu não chego como crente, eu chego como gente. Eu chego como gente e eu toco o coração da pessoa. E eu, quando começo a falar, as pessoas se veem em mim, no que eu fui. Eu estava quase que na sarjeta, eu tinha perdido tudo, tinha saído do relacionamento de 11 anos, tinha literalmente perdido tudo. Então, para recomeçar é muito difícil. Acredito que se não fosse Deus, eu não teria forças para recomeçar, né? Porque recomeçar um negócio, recomeçar uma carreira, você consegue, mas recomeçar do zero, você com tua mente destruída, os teus valores, sentindo falta de um lar que existia, sentindo falta de filhos que convivia contigo. Então isso tudo é muito difícil, né? E infelizmente eu passei por isso, mas é o que a gente vai tratar. Quando a gente fala de escolhas, é isso aí. Foram escolhas erradas que eu fiz na minha vida que me levaram àquilo. Daí todos nós somos exatamente o fruto das escolhas que nós fizemos no passado, das escolhas que nós fizemos até agora, tanto na nossa carreira profissional, na nossa vida familiar, na nossa igreja servindo. Nós somos fruto do que nós vimos escolhendo há tempos atrás. Fabinho, pode passar o vídeo? Esse é o nosso cérebro. Ele é composto por milhões de neurônios, mais de 400 milhões de neurônios. E cada neurônio ele faz mais de 1.000 a 10.000 conexões. Nosso cérebro ele é muito bem organizado, ele é muito bem estruturado. E todas as funções do nosso corpo tá ligada a ele. E é muito, muito, muito maravilhoso a gente imaginar que tudo isso aí tá na nossa cachola, tá na nossa cabeça aqui. Ela cabe na palma da nossa mão. O cérebro ele tem artérias que dá mais ou menos 160 mil quilômetros, dá para dar 3 voltas no planeta Terra. Conexões, neurônios. Tem as conexões, isso tudo para a nossa tomada de decisão, para as nossas escolhas. E Deus fez isso. Deus criou todas as coisas, e quando Ele cria o homem, Ele diz que é muito bom. Deve ser por isso. Porque o ser humano é totalmente diferente de toda a criação humana. E é muito bom, ele achou muito bom criar o homem com toda essa conexão para que ele pudesse fazer escolhas. E o nome disso é livre-arbítrio. Ele criou o homem assim, com capacidade de fazer escolhas. Ele poderia, com muito menos neurônios, com muito menos
menos conexões, ele poderia fazer cada um de nós, programados para obedecer. Mas ele preferiu dar a nós a decisão de escolha. Por quê? Ele não quer robô. Ele quer que a nossa opção de obedecer a sua palavra seja por amor, por fé, naquilo que ele deixou para a gente. E ele faz isso desde o início. Simone tinha aqui separado um texto, em Isaías 1,19, que diz: se quiserdes e me obedecerdes, comerei o melhor dessa terra. A Simone falou aqui de Abraão, e Deus tinha dado a ordem para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Mas a gente vê ali que Abraão, ele escolhe levar um parente, ele levou Ló, e por um determinado tempo Deus parou de falar com ele, só voltou a se conectar com Abraão depois que Ló foi embora. Deus o tempo inteiro, ele se conecta com a gente, ele deu essa habilidade a nós, fomos feitos semelhantes a Deus. O homem foi dotado de inteligência, diferentemente dos animais, diferentemente de outros seres criados por Deus. Quando Deus criou o homem, dizem alguns estudiosos, alguns teólogos, que Adão, ele usava 100% do cérebro dele. Depois da queda, houve uma mudança nisso aí. Como houve mudança em tudo na vida do homem. Vieram as doenças, vieram os males todos que nós conhecemos, devido à queda. Mas Deus criou o homem com essa capacidade de escolher, com a capacidade de ter a inteligência, diferentemente dos animais. Tanto é que uma prova disso, que Adão tinha tanta inteligência, que até antes da Eva aparecer na história, Deus pede para Adão para batizar, para nomear os animais. Aí você pensa, como ele teria a capacidade de dar nome para tantos animais, se ele nunca tinha visto aquilo? Ele não tinha um Google para clicar lá, ele não tinha nenhuma enciclopédia. Então ele tinha inteligência suficiente para aquilo. Da mesma forma, quando Deus diz: olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer, menos daquela que está ali no centro, no meio. Dessa, da árvore do conhecimento, vocês não podem comer, porque certamente vocês morrerão. Porque vocês morrerão. Certamente quem fala é o diabo. Porque vocês morrerão. Então, outra coisa, como Adão saberia o que é a morte? A morte até aquele momento ali não existia. Então ele era realmente dotado de uma inteligência semelhante à inteligência, semelhante à mente de Deus. E quando nós estávamos no Éden, quando o homem estava no Éden, ele gozava de tudo isso. Uma inteligência, um contato direto com Deus, uma intimidade direta, diária com Deus. E tudo isso se perdeu com a queda. Inclusive, a capacidade de se fazer escolhas. E nós fazemos escolhas o tempo todo. Vocês escolheram estar aqui, vocês escolheram comer empadinha, comer o sanduíche natural. É a escolha que a gente faz, que a gente nem se dá conta. A gente amanhece fazendo escolha. Quem tem um bebê aqui sabe que eles já estão escolhendo. Se você colocar no Peppa Pig e eles quiserem assistir Patrulha Canina, você vai ouvir um berro bem grande no seu ouvido até você mudar de canal. Escolhas. As crianças sabem fazer escolhas. Claro que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a fazer melhor essas escolhas, né? São escolhas automáticas. Isso que a Simone fala, a gente faz assim, sem ninguém precisar dizer nada. Já é intuitivo isso. Da mesma forma que o animal
tem a intuição de cuidar do seu filhote, não deixar faltar. A gente tem essa intuição de ir fazendo tudo no automático, mas o cérebro processa de forma muito rápida aquilo que a gente vai fazer. Deuteronômio 30:19 diz assim: eis que ponho diante de ti bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. O Senhor vai colocar todos os dias diante de nós bênção e maldição. Nós ficamos muito atentos quando a gente tem que escolher um carro, quando a gente precisa comprar uma casa, quando a gente precisa casar, quando a gente precisa fazer um curso, escolher a vida profissional. Nós ficamos atentos a isso. Mas todos os dias a gente não tem essas escolhas grandes para fazer. Mas todos os dias nós temos escolhas de vida, escolhas de morte. E um casamento, um divórcio é uma morte. A pessoa que passa pelo divórcio, aquela que mais sofre, é claro que sempre o outro pode ser que não sofra tanto, mas mesmo assim sofre, ela passa por um luto. E um divórcio não é uma morte abrupta, é uma morte que vai acontecendo aos poucos, no dia a dia, na vida do casal, dessas escolhas que eles fazem. E sem perceber que muitas vezes escolhem a morte, sem perceber. A morte, vida e morte está no poder da língua. Quantas vezes nós falamos de maneira errada com o nosso cônjuge? Não nos atentamos para falar com sabedoria, com delicadeza. E isso vai causando morte. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Sempre lembramos quando necessário. E isso vai trazendo morte. Uma das formas de nós escolhermos, isso que a gente está falando sobre escolhas, no nosso meio, principalmente no meio cristão, a gente tem uma dubiedade de dizer assim, de pensar, de escolher as coisas e pedir a Deus um sinal. Só que nós esquecemos que na palavra de Deus, desde o início, quando a gente falou de Adão, porque a gente quer dizer que desde o início, na palavra de Deus, tudo que a gente precisa para escolher, todas as dicas estão na palavra. Tudo. Muitas vezes a gente fala assim, Simone falou, precisa escolher, vai comprar uma casa. Poxa, mas se eu for comprar uma casa de 2 ou de 4 quartos, eu não preciso perguntar ao Senhor. Senhor, eu compro de 2, eu vou comprar, se o meu dinheiro der para comprar de 4, eu vou comprar uma de 4. Vou comprar de 4 se eu tiver filhos que vá usar de 4 quartos. A mesma coisa a pessoa fala, Senhor, eu vou comprar uma casa, eu compro aqui em Padre Miguel, eu compro na Barra. Se puder comprar na Barra, amém, se tiver o dinheiro para comprar na Barra. Mas, aonde nós formos, a gente vai ser abençoado. Não vai ser o fato de estar na Barra ou estar em Padre Miguel. Tem coisas que a palavra já diz, que a gente não precisa estar orando, estar pedindo a Deus. Tem coisas que a gente percebe na nossa convivência, a gente vai fazer o que é melhor, mas a gente precisa pôr as nossas escolhas diante de Deus, quando aquela escolha que a gente está fazendo, a dúvida é muito grande. Toda escolha, ela começa primeiro no pensar. A gente tem que pensar. A gente tem que pensar. Em Tiago diz que o homem, ele é o que ele imagina. Então, imaginar é pensar. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente traz aquela imagem aqui para o nosso cérebro e a gente vai maquinar aquilo ali, a gente vai inferir. A gente, quando vai tomar uma decisão de alguma coisa, ou simples ou importante, a gente rapidamente, a gente vai pôr na balança vários parâmetros para chegar à conclusão de um. Esse aqui é o mais certo, esse aqui é o que eu tenho que fazer. Então, precisamos pedir a Deus, sim, discernimento para questões vitais
para questões familiares, para questões que vai envolver coisas futuras, para coisas que nós, no fundo, não temos a resposta. Aí sim, nós temos que apresentar a Deus em oração, pedir que o Espírito Santo fale conosco. E Deus vai falar, vai nos mostrar, né? Porque tem uma coisa assim, Deus, isso é que eu vou falar, pode até confundir você, mas Deus, Ele não vai mover uma palha, se eu não fizer a minha parte. Mas se eu fizer a minha parte, Ele vai mover o mundo inteiro para que aquele resultado seja de acordo com a vontade dEle. Então, se a vontade de Deus for aquela e ela harmonizar com a nossa vontade, vai dar certo. Porque nós queremos o melhor para nossos filhos, nós queremos o melhor para nossa casa, e Deus quer isso também. Então basta a gente alinhar o que a gente quer, o que a gente precisa, com o que Deus já decretou. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus, Ele, de antemão, previamente, Ele já escolheu todos. Ele no coração dEle, Ele quer que todo mundo tenha sucesso e que seja feliz. Mas passa pelo esse filtro dessas escolhas. Escolhas em quê? Baseadas na palavra dEle, baseado no que Ele já deixou para nós. E quando a escolha é grande, a gente fica atento a isso. Agora, no dia a dia, nós tropeçamos nas pequenas escolhas, nas pequenas pedrinhas. E eu vou dar um exemplo para você aqui. Essa mulher que orou por ele, que foi usada por Deus para que ele pudesse estar firme hoje na presença do Senhor, certa vez eu entrei numa briga com ele, que ele ia para o quarto, eu ia atrás. É isso. Pense numa mulher braba. Pense numa mulher braba e com razão. Mulher sem razão já tem razão, né? Ela com razão, então, aí que deu ruim para ele. Ele ia para o quarto, eu ia atrás. Não, que é isso. Ele ia para a sala, eu ia atrás. Olha isso. O homem não tinha mais para onde ir. Que eu ia atrás porque eu queria falar, eu queria argumentar. E ele só tinha duas opções. Ou ele argumentava comigo, que ia dar ruim. Ou ele calava, que ia dar morte. Porque você sabe que a pior coisa para uma mulher é quando o homem se cala. Homens, fica uma dica. Nesse dia eu estava muito furiosa. E nesse dia eu estava querendo briga. Agora eu já lembrei dessa briga aí. Nesse dia ela estava endemoniada, meu. Isso não tem outra... Porque eu não tinha argumento. Nada convencia essa mulher. De calar eu não lembro até nem o que era uma coisa boba. Mas nada, não sabe nada, nada. Interessante que nós tínhamos uma técnica de quando a gente começasse a discutir, que a coisa começasse a ferver, exatamente, a gente falava assim, stop. E ele falava, stop. Stop, coisa de Roma. Porque isso aí sempre funcionou, até diga-se de passagem. Ele porque deu isso é uma 5 técnica, stop. isso é uma técnica nossa, assim, quando a gente ministra Casados para Sempre, cada um usa o nome que quer, né? Stop, pausa, parei, e você para, mesmo que você esteja com vontade, você para e vai para o teu canto, o outro vai para o outro, espera esfriar, e depois você vai rever, e geralmente você vê que ele está brigando por nada, é bobagem, geralmente é bobagem, mas nesse dia aí, não teve jeito, não teve stop e a coisa estava tomando um outro rumo, e pra vocês terem ideia, eu estava indo para o banheiro, querendo me trancar no banheiro para tomar banho, vou me trancar aqui, a coisa vai parar. Ela foi atrás, entendeu? Eu já estava lá no banheiro, já sem roupa, ela atrás, no vidro. Mas eu falei, vamos orar. Abracei, comecei a orar. Senhor, não sei o que é que está acontecendo. Não é motivo para isso, esse tumulto, essa briga toda. E chamei meus filhos na ocasião. A Carol e o Gabriel vieram, a gente se abraçou. Não era nascido, não.
Novo. É só Carol. Chamei, não foi do dia que eu chamei Carol? Só Carol. Eu vi chamando a Carol. Carol, vem cá, vamos orar. Aí, eu sei que nesse dia eu comecei a orar, e daqui a pouco a gente começou a chorar e viu que a gente estava brigando por nada. Então foi uma escolha acertada que eu fiz nesse dia. Acredito que sim, que baseado... Nesse dia, eu estava sobre um grande estresse. Eu lembro o que a gente estava passando nesse dia. Nessa época, a Rosana estava desempregada. As contas estavam chegando. Nós tínhamos criança pequena em casa. E a despensa estava esvaziando. Não tinha como a gente não ficar com a emoção à flor da pele. E tomar uma decisão, fazer uma escolha, quando as nossas emoções estão em baixa, não é uma boa escolha. A gente precisa aprender a equilibrar as nossas emoções. E para isso, a gente vai precisar de uma réguinha interna. A gente mentaliza essa régua de 1 a 10 e a gente faz essa base. Eu estou triste, é melhor não conversar. Eu estou angustiado, é melhor não decidir. Eu estou irritado, eu estou bravo. A gente precisa ter essa reguinha dentro da gente, que é tempo de parar, de avaliar se vale a pena conversar, se vale a pena tomar alguma decisão, se vale a pena fazer escolhas. É uma reguinha básica. Você não vai andar com uma régua por aí, mas essa régua precisa estar interna dentro da gente. E nesse dia... Ela queria quebrar a régua nas minhas costas nesse dia. Porque não tinha régua, não tinha regra, não tinha nada. Se eu tenho uma régua na mão, eu quebrava a régua na cabeça dele, com certeza. Então, a gente precisa ter esse controle, essa avaliação das nossas emoções antes de fazer uma escolha. É uma regra básica mesmo. A gente não vai para o supermercado com fome, porque quem vai para o supermercado com fome sabe que vai comprar tudo o que precisa e o que não precisa. Então, é bom se alimentar antes de ir para o mercado. Então, começar uma discussão com essas emoções em baixa não é aconselhável, né? Fazer esse tipo de escolha. E uma coisa certa também, nós vamos amadurecendo, como casal, com relacionamento, e nós vamos vendo que nós temos que abrir mão de certas coisas em relação ao outro. Nós temos que fazer escolhas que muitas vezes você tem que abrir mão do teu desejo pessoal em prol do teu cônjuge. Deixa eu ler um versículo aqui. Efésios 5, 25 fala o seguinte: vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a primeira coisa que Cristo fez foi abrir mão da sua glória. Se esvaziou, tomou a posição de servo e se entregou por nós. Então, esse é o exemplo de Cristo. Nesse dia, Rossano foi um tipo de Cristo para mim. Ele abriu mão da sua razão. E ele teve o Espírito Santo que o guiou e o direcionou nesse momento de sufoco, para que ele pudesse fazer a escolha certa. E a partir daí a gente vem aprendendo. Não só ele, mas eu também me esvazio de algumas razões da minha brabeza, da minha... E procuro ajustar o nosso relacionamento na base do diálogo, na base da conversa. Ajustando, errando e acertando, mas nós vamos buscando essa perfeição, até que Cristo venha buscar a sua igreja. E nós temos alguns hábitos, algumas coisas assim, que nós nem costumamos falar, mas até me deu vontade de falar isso aqui agora. Geralmente os casais até pode ter o hábito de orar juntos, que é eficaz demais, demais.
né? Principalmente quando se vai fazer escolhas. Você não pode... Às vezes um quer comprar um carro, o outro quer trocar de casa. E a coisa não anda quando está assim. A palavra diz, andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Esse é para a próxima plenária. Não, mas o que eu vou chegar é nisso aqui que eu quero falar. Uma coisa interessante que, pelo menos, tem surtido muito efeito na nossa vida, e ela vai ficar até surpresa aqui, porque ela nem sabe, mas como eu tenho vergonha assim de a gente ora junto antes de dormir, mas muitas vezes na madrugada eu acordo e oro sobre ela, pela vida dela, e eu sei que isso traz benefício para a sua vida, para mim, para a nossa vida, para a vida da família. Isso. Né? Porque quem convive com filho adolescente sabe como é difícil. A gente tem uma filha com 16 anos e ela tem hora que ela acha que ela é a dona do mundo, 17 anos. Ela acha que é a dona do mundo, que sabe tudo, que sempre acha que sabe mais do que a gente. Daí, às vezes, tem uns atritos dela e tal, e eu oro e vejo que a coisa está melhorando, entendeu? Na ocasião passada aqui, eu dei um testemunho do Gabriel. O Gabriel estava ruim em matemática, eu passei a orar sobre a vida do Gabriel, para que ele melhorasse na matemática, e ele melhorou. Então, gente, a oração, ela tem efeito. Ela tem efeito. E a gente tem que crer nisso, e a gente tem que usar essas ferramentas. Nós falamos aqui de sentir, né, de emoção. E eu queria dizer para você que amor não é um sentimento. Tem dia que dá vontade de matar. Não é por isso que você vai matar a sua esposa. Nem amor é uma escolha. Em 1 Coríntios fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se vangloria, não tem inveja, não se orgulha. Isso é comportamento. Isso é comportamento. O amor não maltrata, o amor não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, viu, mulheres? Porque nós, mulheres, a gente guarda até... E não pode. A gente tem que aprender a fazer como Cristo, jogar no mar do esquecimento. Perdão é perdão. É amor, é um comportamento, é uma escolha, é uma decisão. Vai ter momentos que vai ter vontade de matar, de colocar a roupa no saco do Guanabara, mas vocês escolheram casar. E que essa escolha possa ser fortalecida todos os dias da vida de vocês. Vocês vão sair daqui e todos os dias vocês vão ter opção de vida e morte no relacionamento de vocês. O Senhor deu o poder de decisão a cada um de vocês. Olha que incrível. Tudo isso dentro da cabeça de vocês, todos esses neurônios para vocês decidirem. Vocês escolhem. E ele sugere ainda, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Vocês conseguem pensar agora, nesse momento, o que será que você tem feito que tem sido aquela gotinha de veneno no relacionamento, aquela gotinha de morte? E pensar, eu preciso mudar, eu preciso deixar essa escolha errada. Eu preciso deixar essa escolha que entristece. Eu preciso deixar essa escolha que aborrece. Eu preciso deixar essa escolha que traz consequências. Para que viva tu e a tua descendência. As nossas escolhas hoje vai trazer consequência para as nossas descendências. E a gente está vivendo o aqui e agora. A gente quer viver o aqui. Eu preciso ser feliz aqui e agora. E esquecemos que as nossas escolhas vão refletir no nosso futuro, no futuro da nossa geração. Então, que vocês saiam daqui com essa reflexão. Eu preciso identificar que gotinha é essa de morte que vocês têm escolhido no relacionamento de vocês. E que escolha você pode substituir pela vida,
porque há uma opção de vida. Sempre há uma opção de vida. Eu quero orar por vocês. Vocês vão ficar de pé? Você quer falar, amor? Porque a gente tem um horário para cumprir, porque se eu deixar o Rossano fica aqui falando, entendeu? Vamos ficar de pé. Eu queria que vocês se abraçassem. E vocês fizessem a oração de vida para o relacionamento de vocês, sabe? Decida ter esse comportamento. Faça um acordo aí com o Senhor, faça um acordo com o seu cônjuge. Diga, eu preciso deixar. O que você precisa deixar? O que você precisa assumir no relacionamento de vocês para que possa gerar vida? Para que a geração futura possa ser abençoada. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós cremos, ó Pai, que Tu trouxeste cada um aqui, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que Tu tem opções de vida, Pai. Opções de vida para cada um desses casais, para cada um dessas famílias, Senhor. Ah, Deus amado, que eles possam, ó Deus, a partir de hoje sair refletindo daqui, Senhor, e escolhendo vida, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vida, Senhor. Vida nos relacionamentos, ó Deus, que estão morrendo, Senhor, em doses homeopáticas, ó Pai. Pai, que Tu venha ter o Teu Espírito Santo, Senhor, trazer força, trazer ânimo para continuar e prosseguindo, ó Deus, fazendo novas escolhas, ó Pai. Que as coisas velhas, Senhor, possam ser deixadas para trás, ó Pai querido. E eles possam prosseguir, Senhor, escolhendo mediante a Tua palavra, Pai amado. Ah, Senhor, que Tu possa quebrantar os corações, Senhor. Eles possam sentir, Senhor, um refrigério, o Teu bálsamo, ó Deus. E que eles possam prosseguir buscando vida, ó Pai. Nós, Senhor, colocamos cada um nas Tuas mãos, Senhor. Que todas as barreiras, Senhor, possam cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai. E nós Te agradecemos. Amém e amém. Olá, para tudo, pessoal. Eu estou aqui com o Daniel, da Andréia do Daniel, e eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acharam do workshop de casais. Se superou as expectativas, vocês vieram pela primeira vez, vieram de longe, né? Pela primeira vez à igreja. Eu gostaria de saber um pouquinho mais o que vocês acharam. Sim, nós viemos de longe, né? Um prazer estar aqui, conhecer vocês, conhecer a igreja, participar desse workshop, nós nunca tínhamos participado, então foi maravilhoso, uma bênção, uma palavra abençoada, bem explicada, com exemplos que a gente vive no dia a dia, porque casamento não é um conto de fadas, mas quando a gente tem a experiência do outro, a gente vê que é possível superar um pouco das nossas dificuldades. Então, foi uma bênção, eu amei. Estou muito satisfeita de estar aqui conhecendo mais irmãos, né? Somos irmãos na fé, e conhecendo essa igreja abençoada. Amém. E você, Daniel, o que achou? Bem, gostou? Eu acho que ela já disse tudo, né? Mas uma coisa que eu quero ressaltar, a parte que foi relacionada aos homens, a gente pensa que a gente está sozinho, que está sofrendo aquilo, está vivendo aquilo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é tremendo. E esse workshop também foi tremendo porque a gente foi, como é que eu posso dizer, tocado, foi avivado, alertado, porque tem coisas acontecendo que a gente pensava que só acontecia com a gente. E hoje a gente viu que não é só a gente que sofre isso, não. E, graças a Deus, agradeço a todos, os organizadores desse workshop, à igreja, aos membros, a todos que nos receberam, pelo excelente trabalho, e que, no próximo ano, a gente possa indicar mais pessoas. Nós somos lá de Coelho Neto, então a gente vai indicar mais pessoas, e parabéns pelo excelente trabalho que vocês realizaram aqui. E continuem realizando. Amém. Obrigada, querido. Fico feliz, querida, que vocês vieram, que vocês gostaram, que, graças a Deus, né, as nossas expectativas foram realmente superadas, né? E me alegro demais em saber que correu tudo bem.
E deixo aqui o meu abraço a vocês, à distância, né? E dizer que vocês possam voltar sempre, as portas da igreja estão sempre abertas para vocês. E obrigado por terem vindo. Obrigada a vocês. Vocês também serão muito bem recebidos lá em Coelho Neto, na Igreja Batista Central de Coelho Neto. E agradecer a vocês, aos organizadores e a todo o pessoal que trabalhou para que esse evento acontecesse. Obrigada. E ano que vem, conta com a gente, hein? Amém. Voltem sempre. Nada.